O Fernando, que acompanha a gente lá no Instagram, fez a seguinte pergunta. O que você acha da fórmula de Graham para análise de preço de ações? Fernando, acho completamente descartável. Respeito demais quem foi Benjamin Graham, um cara fenomenal que certamente foi um divisor de águas, na verdade, no mundo dos investimentos, mas algumas coisas precisam ser ditas, precisam ser ajustadas. E é exatamente isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista e hoje a gente vai responder essa pergunta que é sensacional. Bom, vamos lá. Benjamin Graham foi um estudioso, né, que viveu lá nos Estados Unidos, desenvolveu boa parte do seu conhecimento estudando o mercado norte-americano. E isso aí já é suficiente para a gente colocar vários pontos de atenção quando a gente pensa em usar alguma fórmula que ele acabou descrevendo. Salvo engano, o livro dele foi publicado, O Investidor Inteligente, que eu não recomendo que vocês leiam, tá? Porque tem que estar muito disposto mesmo. Ele é um livro que a pessoa vai começar a ler, ela vai parar, depois ela vai ler de novo, vai parar mais uma vez. Eu demorei 4 vezes. Só na 4ª vez que eu consegui efetivamente ler totalmente esse conteúdo. Mas, brincadeiras à parte, é um excelente conteúdo, mas tem que estar muito afim. Ele foi publicado, salvo engano, a primeira edição na década de 40, lá nos Estados Unidos. Então a gente está falando do quê? Algo próximo a 80 anos? Pensa, né, como é que era os Estados Unidos há 80 anos e como que é o Brasil hoje. Só essa comparação ela já é bem difícil de ser feita, de ser ajustada. Mas vamos um pouco mais além. Estados Unidos, Brasil, mercado norte-americano, mercado brasileiro. Olha a quantidade de diferenças que a gente tem que colocar na percepção de uso de uma fórmula que ele acabou estabelecendo lá naquela época. O mercado norte-americano é gigantesco. O mercado brasileiro, mesmo 80 anos depois, porque a gente não tinha nada substancial, né, naquela época que ele foi escrito, ele ainda continua sendo muito pequeno. Né? A gente tem aqui um caráter muito especulativo. Eu não estou falando que lá não tem, é óbvio que tem, mas lá você encontra negócios muito mais, mas muito mais maduros. Histórico de dados, referências. Lá eles têm alguns rankings, né, algumas seleções de empresas que pagam dividendos crescentes, por exemplo, há vários e vários anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50 anos. Então é uma outra maturidade quando a gente vai comparar esses mercados. Bruno, mas qual que é o problema? Porque se eu estou falando, por exemplo, de um PVP, que é um múltiplo que a gente pode avaliar algumas empresas, um PVP de 1 no Brasil é o mesmo que um PVP de 1 nos Estados Unidos, não é? Claro que não. É claramente uma conclusão muito fraca, muito frágil. Porque é o seguinte, você não está colocando a percepção de risco quando você coloca uma empresa aqui no Brasil, você não faz a menor ideia de como é que é o comportamento, a parte cultural, na hora que a gente vai ver os objetivos de cada investidor lá nos Estados Unidos. Então, todas essas forças e várias outras, elas vão influenciar na sua análise. Não tem jeito, tá? Então, vamos um pouquinho mais além, falando dessa parte mais subjetiva, eu espero que vocês tenham entendido a quantidade de entraves que a gente vai ter se você for aplicar a fórmula de maneira crua. Mas vamos lá. Eu estou aqui, então, com um texto bem interessante, curtinho, bem direto ao ponto, do jeito que a gente gosta, que está na plataforma do Investidor 10. Quem quiser conhecer a ferramenta e utilizar o nosso link de afiliado, caso você venha assinar esse serviço, a gente acaba recebendo uma pequena comissão e todo o dinheiro vai ser utilizado para a gente poder melhorar o nosso ambiente de trabalho, nossas produções, talvez contratar um editor de vídeo para melhorar bastante aqui a qualidade final do conteúdo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Aqui eles falam brevemente quem foi Benjamin Graham, mas eu vou trazer um pouco da minha percepção e depois eles falam sobre a fórmula e como é que funciona. Vou tentar acrescentar dados para vocês. Benjamin Graham foi um sujeito que, sinceramente, ele é um divisor de águas do mundo dos investimentos. Não tem jeito. Boa parte dos conteúdos essenciais de todo investidor de longo prazo passam direto ou indiretamente por aquilo que ele acabou escrevendo. Então, um dos melhores termos que eu gosto, que foi ele quem cunhou, foi a margem de segurança. E aí, quando você pensa em margem de segurança, você pensa em fórmula de Graham, talvez você esteja começando a juntar as questões. Fala assim, opa, se ele conseguiu chegar num preço, ou numa fórmula para calcular o preço de um ativo, e ele gosta dessa margem de segurança, começam a casar, né? Ali as estratégias são ferramentas que se somam, sem dúvida nenhuma.
Bom, indo adiante, olha só. O que é a fórmula de Graham? Raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. Como que ele chegou nesses valores, como que ele chegou, por que tem que ser uma raiz quadrada e tudo mais. A gente poderia avançar muito nesses porquês, né, e como, mas eu vou tentar explorar pontualmente alguns aspectos que serão suficientes para você entender e falar assim, putz, realmente tem algumas coisas aí que a gente tem que fazer ajuste. Por que 22,5? Bom, na história que ele foi acumulando enquanto um grande investidor, ele chegou numa percepção de que o preço de uma ação nunca deveria ser 15 vezes maior do que o lucro gerado nos últimos 3 anos. E aí eu te pergunto, poxa, por que 3 anos e por que não 5? Por que 15 vezes e não 14 vezes? E por aí vai. Só para você levantar essas dúvidas, né? A gente não pode aceitar qualquer tipo de informação de mão beijada, assim, com o coração aberto simplesmente. Então, a gente tem que confiar numa percepção de mercado de um investidor que provavelmente ele não tinha os mesmos objetivos que você tem. Não todos, né? Alguns provavelmente sim, mas alguns outros não. Então, perceba que a gente está pegando toda a ideia, todo o objetivo, todos os valores, tudo aquilo que entendia como correto para se investir no mercado norte-americano há 80 anos, pelo menos, ou até mais antigo, provavelmente, e a gente está tentando trazer para a nossa realidade, para os nossos objetivos, para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso mercado e para o nosso país. É bem complexo isso. Tá? Isso aí já é suficiente para eu colocar os dois pés assim e falar, opa, peraí, não faz tanto sentido assim para mim. Mas vamos avançar? Da onde que vem, então, esse valor de 22,5? Você pega essas 15 vezes e também ele falava o seguinte, ele tinha uma questão muito pragmática para ele ali, que o PVP de um ativo não deveria ser superior a 1,5. Qual ativo Benjamin Graham? Cara, de vários setores. Muito provavelmente, aqui a plataforma do Investidor 10, ele aborda a questão das empresas de tecnologia, né? Porque isso aqui vai ficar bem distorcido. E aí, bacana, maravilha, trouxe esse alerta. Mas eu melhorei um pouquinho mais. Você usa PVP para bancos? Se não usa, recomendo que use. E se você usa, parabéns. Isso é realmente válido. Agora, você usa PVP para empresas como a Klabin? Ou como uma Taesa? Ou como uma Auren? Se você usa, talvez esteja um pouquinho equivocado. E a gente pode discutir, sem dúvida nenhuma, sobre PVP em um outro vídeo. Tá? Deixa aqui no comentário que talvez a gente possa formular aí um vídeo rapidinho sobre PVP, vantagens e desvantagens. Mas tudo bem. Então já percebemos que realmente a construção desse valor de 22,5, que é justamente 15 vezes 1,5, fica um pouco enviesado, um pouco restrito. Não estou falando que está errado, tá, pessoal? Porque com certeza isso deu muito certo para ele e para muitas pessoas que utilizaram isso lá no passado nos Estados Unidos. Mas aqui, não sei. Mas vamos avançar? Como é que a gente vai fazer, né, para utilizar, então, 22,5, a raiz quadrada, o LPA e o VPA, o valor por ação? Eles trazem aqui na plataforma também um cálculo bem simples, falando assim, olha, uma companhia X ali está custando R$10,60. O LPA é 1,39, o VPA é 6,66. Aqui é a matemática básica, né, simples, a gente consegue resolver, faz toda essa continha e você vai chegar que o valor intrínseco desse ativo aqui, hipotético, é 14,43. Espera aí. Então, se eu cheguei nesse valor intrínseco, nesse conceito de preço justo de 14 e pouco, e ele está custando R$10,60, maravilha. Temos aí um diferencial, um intervalo entre esses dois resultados, essas duas informações, e há, portanto, necessariamente uma margem de segurança. Entendeu? Então, assim, é muito útil? Claro que é, mas talvez não para o Brasil, talvez não para hoje, talvez não para nós. Mas saibam, sinceramente, que a fórmula de Graham ela é muito, muito bacana para a gente poder estudar. Mas eu não consigo, enquanto investidor, e vocês sabem que eu divido com vocês a minha vida aqui no dia a dia enquanto investidor e também como analista, se eu vejo qualquer tipo de cálculo envolvendo a fórmula de Graham, eu deixo de lado. Para mim, não faz o menor sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo encontro.